Boa tarde, né? Boa tarde para todos. Nesse momento, estou aqui sentado, meditando na palavra de Deus aqui, observando os acontecimentos dos últimos dias. Mas eu gosto, às vezes, meditando na palavra, eu começo a observar o que os demônios podem fazer na vida de uma pessoa. Como os demônios enganam as pessoas de uma maneira muito cruel, né? Quando eu começo a meditar na palavra, a palavra de Deus, ela diz assim, Jesus disse, né? Eu vos dou poder, e em meu nome pisarão serpentes e escorpião em toda a força do maligno, e não fará danos algum. Eu vos dou poder. Jesus deu poder aos discípulos, Jesus nos capacitou para nos libertar de todo mal. Jesus nos deu autoridade para expulsar os demônios, nos capacitou para orar pelos enfermos. Jesus nos deu poder para anunciar a sua palavra. Quando a gente lê a palavra, no livro de Marcos 16, o versículo 15 em diante, a gente começa a observar uma coisa. Jesus deu uma ordem para os discípulos, e ele disse assim, ide pelo mundo inteiro, pregando o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ele mandou pregar o evangelho a todas aquelas pessoas que não conheciam a palavra de Deus, né? Foi uma ordem. A mesma ordem foi dada aos 72, né? Jesus me enviou de 2 em 2 com a missão de anunciar boas novas do Santo Evangelho. Pregar, expulsar os demônios, curar os enfermos. Porque a fé sem as obras ela é morta, né? Mas quando a gente observa Jesus aqui, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gerasa, né? No lado leste do lago da Galileia. A palavra diz assim que Jesus e seus desceu do barco, foi se encontrar com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério aonde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usavam corrente. Muitas vezes já tinham amarrado os seus mãos, os seus pés com as correntes de ferro, mas eles quebravam tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Tá vendo? Quando o inimigo, Satanás, a gente tem que entender uma coisa. Os demônios, só quem tem poder para destruir Satanás é só Jesus. Só unicamente a Jesus. A palavra diz que o homem estava possuído pelo espírito mau e muitas vezes eram amarrados com corrente, amarrava seus pés, suas mãos, mas ele quebrava. Não era ele o homem natural, mas era o espírito que estava sobre ele. A palavra de Deus diz que quando Jesus desce do barco, vem ao seu encontro um homem que está dominado por um espírito mau, ou seja, dominado por um demônio.
A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. A gente observa que é um homem que está possuído não pelo espírito, mas com várias funções, escravizavam aquela vida, né? Dominavam, fazia dele o que queriam, mas existia dentro daquele corpo uma alma pedindo socorro, uma alma pedindo socorro. E quando eu começo a meditar na palavra, eu observo quando Deus liberta uma pessoa, quando Deus transforma a vida de uma pessoa, Ele liberta totalmente essa pessoa. Ele não faz um trabalho pela metade, mas Jesus faz por completo. A palavra de Deus diz que os demônios veio de encontro, aquele homem veio de encontro, e quando se aproximam, né, dele, os demônios fazem um pedido, e sabe que já está derrotado. Diz: Senhor, o que tenho eu contigo? Não é chegada a nossa hora, né? Mas nós pedimos que nos expulse, mas deixa que nós entre nos porcos. Amém. Jesus determina, ele sai antes de ir. Jesus faz uma pergunta: como é o seu nome? Nosso nome aqui na minha tradução se diz legião, porque somos um. Ou em outras traduções diz multidões, são muitos também. Mas observem que os porcos é considerado animal impuro, né? E ele sai do homem e entra nos porcos, e nem os porcos quis saber dos demônios. A Bíblia diz que os porcos se afogaram, caíram num precipício e morreram. Nem os porcos quiseram os demônios morando na casa deles. Mas o homem é diferente, né? O homem prefere que os demônios convivam com eles, escravizem eles, que leve ele ao alcoolismo, escravize ele nas drogas, na prostituição, na pornografia, na imoralidade, na idolatria. O homem gosta que os demônios habitem na vida dele, que destrua seu casamento, que mate seus filhos, que lhe ponha doenças graves, que lhe torne homens afeminados, mulheres afeminadas, homens afeminados, mulheres metidas a homem. Todas essas ações satânicas, porque o Satanás, não existe Satanás, existe demônios. E o demônio tem muitos apelidos. E os demônios são afeminados, para quem não sabe. Os demônios são afeminados. E que leva o homem a se relacionar com outros homens são espíritos imundos. O que leva uma mulher a deixar o desejo natural do casamento para se juntar com outra são espíritos imundos, são espírito de lesbianismo. E esses demônios habitavam na vida daquele homem. A palavra de Deus diz que ele morava no cemitério. Se ele morava no cemitério, significa que ele se alimentava de algumas coisas estranhas, né? A Bíblia diz que ele andava nu. Satanás é o pai da imoralidade. A Bíblia diz que ele também é o pai da mentira. A palavra de Deus é assim: Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenha vida, e vida com abundância.
Interessante, né? Mas uma coisa interessante que eu acho que quando aquele homem, Jesus, expulsa os demônios dele, que ele agora está completamente livre, completamente transformado, ele agora quer seguir Jesus a qualquer preço. Ele quer ir ao encontro do Senhor Jesus. Para onde Jesus queria ir, ia. Ele queria ir também. Aí o Senhor Jesus olha, as pessoas passam por ele e diz assim, era mesmo ele? Não, isso aí não é ele, é outra pessoa. Mas por que isso? Porque a palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passou e tudo fez novo. Aquele homem velho era uma pessoa totalmente transformada pelo poder de Deus. Então todas as pessoas que passavam ali, elas diziam, é este homem? Não, não é ele não, rapaz, deve ser o outro. Ele está no seu perfeito juízo. O linguajar dele é totalmente diferente, a maneira de falar, a maneira de agir. Nossa, Jesus disse para ele, não, vai à tua parentela e diz para eles o que eu fiz na tua vida, tá? Vai servir de testemunho para o teu povo, né? Tu que deu tanto trabalho à tua família e agora tu aparece uma nova criatura. Aquele ex-drogado, aquele ex-mentiroso, aquele ex-ladrão, aquele ex-mau caráter, aquele ex-pilantra. A palavra de Deus se cumpre aqui. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que era não é mais. Agora é uma nova criatura, né? É cumprimento da palavra, porque a palavra é o poder de Deus, né? A palavra é o poder de Deus. A Bíblia diz que no céu não vai entrar pecado. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os mentirosos, os feiticeiros, os afeminados, os incrédulos. Está escrito aqui na palavra de Deus. Essa é a realidade do Evangelho. Não dá para falar de um Evangelho que não mexe com o pecado. Não dá para se falar de um Evangelho que não vai mexer com as minhas feridas. Amém?